Loja Virtual André Vendas. Sejam todos bem-vindos ao Xerife Podcast, o espaço de conversa entre pessoas educadas. Eu sou ele, André, a.k.a. de Xerife de Zmaisir, Angola, Luanda, Waridu. Hoje o meu convidado é Osman Lemba Monteiro. Ele que é licenciado em Língua e Literatura Inglesa, mestrando em Língua Inglesa e formador de formadores. Prof. Monteiro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. O que é que tem a dizer em nota de introdução? Muito obrigado pelo convite e tenho a dizer que... Mais no microfone. Muito obrigado pelo convite e tenho a dizer que o Xerife Podcast surgiu para assim poder mostrar o trabalho que o nosso Rocha Pinto tem quanto às suas figuras e não só, e aqueles elementos que têm levado à cultura do nosso bairro. Vamos falar da vida, a história de vida do prof. Queria que, numa primeira fase da nossa conversa, apresentasse o bilhete de identidade. Osmani Lemba Monteiro, este é o nome completo, vulgarmente chamado por Teacher Osmani. E sou casado, 35 anos de idade, licenciado em Língua e Literatura Inglesa e mestrando também em Língua e Literatura Inglesa, formador de formadores. Onde nasceu? Nasci na província do Kwanza Sul e no município de Kibala. A infância, tem memórias boas, mas como é que foi a infância do prof. Monteiro? A minha infância toda foi em Luanda, desde os 5 anos de idade, e temos memórias positivas e negativas. Quer contar como é que entrar em detalhe sobre a infância? A minha infância foi com muitas brincadeiras com os amigos e não só, também foi uma infância de muita dedicação, porque tive um pai que tanto apertou para que fôssemos sempre para a escola. E falando de escola, como é que ganhou um hábito pela língua inglesa? Isso começou na infância ou mais tarde? Isto já começou numa fase de juventude, digo eu. Na pré-adolescência tive um irmão que ensinava a língua inglesa. Pode encostar mais. Ele ensinava a língua inglesa e, portanto, ver esta pessoa, acabei de ter a vontade de também aprender esta língua. Falou da infância, mas não falou do bairro. Veio de uma outra província para Luanda, propriamente em que bairro? Propriamente no bairro Rocha Pinto, de Kwanza Sul para Luanda, bairro Rocha Pinto, onde estou desde aos 5 anos de idade. 5 anos de idade. Certo. E frequentou que escolas? As escolas que frequentei: bairro Rocha Pinto, iniciação, Escola Paviterra, totalmente conhecida. Lá já ensinavam inglês nessa altura? Não. Na iniciação, da primeira até aqui a 4ª classe, não temos inglês, visto que no nosso país o inglês começamos a aprender a partir da 7ª classe. Então, o ensino primário comecei na Paviterra e depois tivemos uma transferência para a Escola Caritas de Angola, que é lá na padaria. Depois da padaria fomos para o Trabalho em Luta, que é Povo em Luta, que é na Samba. É onde fizemos a 7ª, a 8ª classe e a 9ª classe. Sim, mas eu queria entender como é que surgiu o gosto pela língua inglesa.
o gosto, Como é o que interesse. começou? Sim, o O interesse. gosto, o interesse pela língua inglesa. Na altura, quando fazia o curso, estava a frequentar o ensino médio, eu já tinha o domínio da fala da língua em 2003, 2004, enquanto eu frequentava o ensino médio. Então, nesta época que frequentava o ensino médio, eu tinha o domínio da língua inglesa. Já falava, era um estudante que no ensino médio sempre tivera boas notas em inglês, frequentando assim o curso de topografia. Então, decidi, depois de ter terminado o ensino médio em topografia, ao invés de começar com engenharia, que é a área para topógrafos, Sim. faculdade de engenharia, então decidi em fazer línguas na faculdade de letras, Universidade Agostinho Neto, onde eu fiz o ensino da língua inglesa. E por que o ensino da língua foi expansiva? Por que não achou suficiente o licenciamento ou a licenciatura? Por que levou mais alto a fasquia? Para mestrado? Eu pensei levar o ensino da língua inglesa ou aprender mais o inglês até ao mestrado atualmente onde estou, devido ao patamar que eu desejo alcançar. Visto que já ensinei ou tenho ensinado desde a iniciação, o ensino primário, ensino médio e desejo ensinar ao ensino superior, digo eu que preciso ou necessito habilidades ou conhecimento para que eu possa me tornar um professor universitário. E sabemos, para ensinarmos em Angola, podemos começar como um professor licenciado, mas se for mestre, melhor. Então, decidi entrar na academia novamente, fazer o mestrado, para que eu possa alcançar o meu objetivo, que é ser o professor universitário daqui a algum tempo. De inglês, nesse caso? Sim, de inglês, ensino da língua inglesa. E como é que o centro aparece na vida, a ideia do centro aparece na vida do professor Osmano? A ideia do aparecimento do centro. O centro surgiu em 2006, depois de ter terminado o curso de inglês, em 2006. Tive um problema, que nós chamamos isso problema. Tive um problema quando a minha namorada, atual esposa, que vivemos há 16 anos, disse-me: Osman, estou concebida. E eu disse: eu não trabalho, o que vou fazer para nós sustentar essa criança? Então me veio a ideia, como falo inglês, então devo eu abrir uma explicação do ensino da língua inglesa. Abri a explicação do ensino da língua inglesa em 26 de abril de 2006 e esta explicação gerou muito fruto, que atualmente é o Centro de Formação OZE, situado na rua dos Catotes, Rocha Pinto, vulgo a publicidade. Até hoje já estamos com 16 anos de existência do centro. Tudo por intermédio de ter surgido o acontecimento de engravidar a atual esposa que vivemos há 16 anos. Então, tipo, podemos dizer que é mal também não podemos dizer, porque vem um ser humano e é sempre benéfico para nós ser pais e saber que temos aí um filho. Certo. Mas nas condições, como é que recebeu? Antes de ter pensado em abrir para comatar essa lacuna, Certo. como é que recebeu essa notícia da sua esposa? Recebi essa notícia anteriormente da namorada, atualmente da esposa, com um espanto, e sabemos como é que são as famílias angolanas quando um filho engravida e não tem responsabilidade, que é cuidar desta mulher. Então foi um espanto enorme, mas quando levei a notícia para a mãe, porque na altura vivia com a mãe, quando levei a notícia para a mãe, foi algo muito positivo. A mãe disse: vamos receber ela e vamos ver o que podemos fazer até algum dia resolvermos o problema desta situação. E quando abriu o centro, quais foram as outras motivações, paralelamente à gravidez da sua namorada, na altura atual esposa? Certo. As motivações foram, já que comecei a ensinar a língua inglesa,
Então, o meu foco será simplesmente no ensino. Como estou a frequentar o ensino médio em topografia, vou terminar simplesmente o ensino médio e esquecer aquela vontade de aprender a topografia, mas sim focar-me mais naquilo que já estou mais inserido, que era o ensino da língua inglesa. Então aí começou a paixão do ensino da língua inglesa. E havia concorrência na altura? Na altura, a aprendizagem da língua inglesa foi tão difícil. Nos meados de 2006, 2007 até 2012, a aprendizagem da língua inglesa ainda não teve muito êxito. Mas depois de 2013 até agora, eu vejo que há muita concorrência na aprendizagem desta língua atualmente. Então, na altura, tipo, o centro era único? Na altura, simplesmente digo que tivemos uma sala. Sim. Uma sala, uma explicação. Aquilo foi explicação em 2006. Começamos a transformar o mesmo como centro a partir de 2015. A partir de 2015 é quando nós começamos a licenciar aquela explicação ao Zé, e atualmente estamos a dar sequência como um centro de formação. Anteriormente foi explicação. E pode explicar que o processo dessa transformação de uma sala para quantas agora? Essa transformação foi de uma sala para atualmente 3 salas e 3 períodos. Manhã, tarde, noite. Anteriormente, quando começamos, era simplesmente o período da manhã, porque tarde tinha de ir à escola, e o período da noite. Mas depois tivemos que expandir com a presença de novos formadores que foram capacitados por mim, e abrimos 3 períodos: manhã, tarde e noite. Numa primeira fase, os formadores cobravam, ou seja, pagavam os formadores, ou era uma interajuda, nesse caso? Inicialmente, quando comecei com os primeiros formadores, digo isso em 2012, foi uma forma prestativa de ajuda. Eles foram os melhores formandos naquela altura, quando eu comecei a formação com eles. Então tive de pegar os mais capacitados, ou dentre os melhores, selecionei alguns para começarem a trabalhar comigo. Inicialmente, nos primeiro, segundo e terceiro ano, eles foram ensinando sem remuneração nenhuma. Mas depois dos seus 4º, 5º anos, eu tive que pensar em começar a remunerá-los. E até a data de hoje. Muito bem. E como é que avalia, nessa vivência toda, como é que avalia o nosso bairro? Nesta vivência toda, analiso o nosso bairro Rocha Pinto como um bairro de ações positivas e ações negativas. Atualmente, eu vejo que nosso bairro está a um bom trecho ou um bom caminho quanto ao lado estudantil em geral. E também o centro, ou podemos considerar de centro, né? Certo. Serviu de ramificação para outros. Hoje conheço o Five Star, porque eu estudei no Five, infelizmente não terminei, mas estudei. E eu ouvia sempre Osman, e ele já abordou sobre o centro de Osman e disse que tem o Osman como um pai e que aprendeu muito com ele. Será que o Five é o único das pessoas que passaram na tua mão? Bem, o Five, Sérgio, o amigo meu, realmente aprendemos aquilo, aprendemos juntos, um ao outro. Realmente ele vê-me como um guia para ele. Não fui seu formador na sala de aula, mas sempre fui alguém que
tenho sido um guia, ou seja, um caminho que eles seguem para o ensino ou aprendizagem da língua inglesa. Ele é um deles. E tenho também formadores que atualmente passaram lá ao centro de formação, aprenderam inglês e atualmente encontram-se a longa distância com o ensino da língua inglesa como professores. E nessa carreira, qual tem sido o posicionamento dos familiares? Já se sentiu abandonado ou sozinho nessa caminhada? Para a caminhada do ensino na carreira de professor, nunca me senti abandonado, porque até mesmo a partir do meu pai foi professor, então isto é um caminho que eu segui, achei que devo ser ou tenho de ser professor, uma escolha própria, então nunca me senti abandonado. Os meus feitos, minhas realizações têm sido feitas ou são acontecidas ou surgem devido ao ensino da língua inglesa. Muito bem. E quando é que a filantropia entra na vida do Osmani? A filantropia entrou na minha vida desde 2006, quando abri a explicação. Porque quando eu abri a explicação, foi grátis. Os Foi estudantes grátis. não pagavam Inicialmente, nada. grátis. E como é que conseguiu resolver aquela situação? Então era só para... Foi grátis e os encarregados lá na vizinhança faziam alguma contribuição no final do mês para poder gratificar pelo trabalho que eu fazia. Para o projeto se manter. Para que o projeto mantesse, senão não tínhamos uma taxa de remuneração que cobrávamos ou que eu cobrava para que os formandos possam aprender. Então aí a filantropia começou naquele momento. E leva a cabo até hoje, porque vi uns posts no Facebook, agora no final do ano de 2022, teve aí a ajudar um pessoal mais necessitado do bairro. Mas depois vamos falar disso. Por agora eu queria saber como é que vê a questão do ensino da língua inglesa cá no bairro. Atualmente eu vejo que a questão da língua inglesa ou o ensino da língua inglesa cá no bairro tem se expandido, porque na atualidade não só o Centro de Formação OZE, temos inúmeros centros ao redor do nosso centro de formação e também temos inúmeras explicações abertas pelos formandos que em nossas mãos passaram. Eles abriram as suas explicações em casa e quando eles fazem tais abertura, solicitam-me, dizem-me, formador, eu consegui abrir uma explicação, estou a seguir o passo para poder começar a ensinar a língua. E isso tem sido algo muito gratificante, me sinto muito lisonjeado quando me trazem a notícia do gênero que as pessoas também estão a expandir o ensino da língua inglesa no nosso bairro. Quando vi uma publicação um tanto quanto engraçada, mas é para refletirmos pelo trabalho que tem feito. Vi hoje no Facebook, disse que a sua rua, quando partir, ou daqui a mais algum tempo, será chamada de Vila do Osmani. Por que afirma isso? Eu afirmo isso, que algum dia a nossa rua dos 14 será chamada Vila de Osmani, porque pelo número de amigos, seguidores que eu tenho nas redes sociais, tanto Facebook, Instagram, WhatsApp, a forma que eles falam de mim, direita e indiretamente, mostra que tem um impacto, tem uma influência positiva no seio dessas pessoas. Então eu disse, ou tenho dito, algum dia o meu bairro, a minha rua, Catotes, será denominado Vila de Osmani. E nós reiteramos aqui os elogios que tem recebido. Na verdade é uma figura a se ter em conta no nosso bairro. Obrigado. E tem feito muito bem o seu trabalho e esperamos que continue e que Deus abençoe sempre. Assim seja. E
Falando agora da filantropia, como é que foi a experiência de ajudar os mais necessitados cá no nosso bairro? Percebo? Quero perceber a questão. Como é que foi a experiência? Como é que avalia o momento da ajuda que fez aos mais necessitados cá no bairro? Bem, este lado é um lado muito emotivo. A minha avaliação, digo que precisamos ajudar muito os necessitados cá no nosso bairro, porque na véspera passada, recentemente, nós fizemos essa ajuda e notamos dificuldades enormes ao redor ou no seio do nosso bairro, na qual eu me senti. Eu durmo bem, como bem, não em boas condições, mas há pessoas que passam necessidade e nós precisamos ajudar. Por isso que a filantropia vai continuar comigo e dar força aos outros, que todos nós trabalhamos para isso. Quais são as dificuldades que já passou na vida? Dificuldades da vida. Já passei muitas dificuldades na vida, muitas mesmo. Como sabes, no percurso em que fazia o ensino médio, no percurso em que fazia o ensino superior, tinha mesmo muita dificuldade em poder alcançar certos objetivos. Por quê? Deslocações é uma das dificuldades para nós. Então, há N dificuldades e, se falarmos, é para chorarmos. Sai uma lágrima no olho. É isto. A questão do inglês ainda é muito desvalorizada, apesar que o bairro já marca passos significativos nesse sentido. O que é que falta para que mais pessoas possam aderir ao ensino da língua? Para a adesão do ensino da língua inglesa, penso que falta-nos motivação, porque nós, como professores e formadores, não só em centros de formações ou em colégios, escolas privadas ou públicas, devemos dar ou ensinar os objetivos de aprendizagem de uma língua. Não só inglês, mas também outras línguas. Quais são os objetivos principais para a aprendizagem de uma língua? Por que é que aprendemos uma língua? Quando o indivíduo tiver estes objetivos, então ali terá interesse na aprendizagem da mesma língua ou das línguas. Já pensou em abandonar o Rocha? Já pensei em deixar o Rocha. Por quê? Para partir em outras zonas e expandir o ensino da língua inglesa. Acha que o trabalho cá no Rocha está feito? Já pensei em abandonar o Rocha, mas não deixar o legado do ensino da língua. Quer dizer que o centro permaneceria? Continua, porque até ainda tenho a ideia de algum dia termos um letreiro grande, se Deus queira, lá, e School of English of Rocha Pinto, que é... tirar o teu nome e meter o nome do School of English of Rocha Pinto, ou Institute of Language of Rocha Pinto, que é o Instituto de Línguas de Rocha Pinto. Não só para o ensino de língua inglesa, mas também algum dia para o ensino de outras línguas, tal como francês, mandarim e línguas nacionais, se assim for. Eu quis perguntar mesmo sobre as línguas nacionais. Por que não optou em línguas nacionais? Opção em línguas nacionais, visto que... A saída? A saída, nós temos a formação de línguas angolanas, que é na Faculdade de Letras, onde atualmente estou a fazer o mestrado. Lá tem o ensino das línguas angolanas. O nosso problema será só o enquadramento social. A implementação. Nós podemos aprender as línguas nacionais, mas muitas vezes, quando já estamos na capital do país, até aqueles que vêm do interior do país já não querem falar as suas línguas de origem, querem lutar com a língua
oficial. Mas penso eu, algum dia com o ensino das línguas nacionais, teremos muitos indivíduos que estarão interessados em aprender as línguas maternas dos seus pais. Expectativas para o ano de 2023. Ok. O ano de 2023. Para o ano de 2023, espero que as minhas metas traçadas devem ser cumpridas. Tenho alguma meta desde o primeiro mês do ano até ao último mês do ano, dezembro. Então, eu espero que estas metas, tanto profissionais como pessoais, sejam alcançadas. Esta é a expectativa para 2023. Sente-se um homem realizado? Atualmente eu digo que já. Sinto-me realizado. Digo que já. Porque por intermédio... Alcançou tudo o que... Pelo menos a metade que queria? Pelo menos o que eu desejava, ou o que eu desejo, já alcancei. Então, o resto é para ser alcançado com o tempo. Porque também ser possível todas as metas serem alcançadas 100%, acho que é... fica difícil também. Fica difícil. Além de ti, há um nome sonante que podes nos falar aqui sobre, virado ao ensino da língua inglesa? Ok. O nome sonante que eu tenho que dizer aqui é o meu mestre. Oh, tem mestre. O meu mestre. O mestre também tem mestre. O indivíduo que me ensinou a língua inglesa. Na altura fomos colegas no ensino médio, mas ele teve a paciência de me ensinar a língua inglesa, que é o senhor Manuel João Miúdo Sapinto. Atualmente já não está aqui no bairro, Rocha Pinto, e encontra-se distante do nosso bairro. Este foi o mentor principal que deu, ou que foi o guia para a aprendizagem desta língua. Com dificuldades de pagamentos de propinas, com dificuldades de compras de materiais, mas ele conseguiu fazer tudo no meio de mais de 10 formandos que começaram um curso numa turma, e o único que restou, porque todos desistiram por impossibilidade, e eu mesmo com impossibilidade insisti a ir ter aulas, e que depois tornei filho de casa e aprendi a língua com tanto sacrifício pela ajuda dele. Então tudo o que vemos hoje é fruto de muita luta e empenho. Tudo que se vê hoje a Osmar Monteiro é mesmo muita luta e empenho. E vamos falar de um assunto paralelo. Estamos numa sociedade que nos apresenta a cada dia novas formas, né, de convivência. Quando recebo um convidado aqui, não deixo de abordar assuntos sociais, independentemente do tema. Qual é o posicionamento ou a opinião do Prof. Osman relativamente aos conteúdos musicais e às danças? Conteúdos musicais e as danças. De facto, é um tema muito pertinente para falarmos. E não é só para dar a sua opinião, daquilo que temos acompanhado. Não é fácil, porque temos músicas que no dia a dia levam-nos a um pensamento positivo, e também há músicas que nos levam a um pensamento negativo. Mas nós conseguimos gerir o que é que podemos pegar de positivo, o que podemos ver de negativo em certos conteúdos musicais. Conseguimos gerir isso no dia a dia. O que é que tem a dizer sobre as festas cá no bairro? Festas. Há momentos... Há mais festas do que assuntos... Ou seja, há mais festas do que... Há mais bares do que bibliotecas. Digo que há mesmo muitos bares, muitas lanchonetes no nosso bairro. Não só Rocha Pinto, digo Luanda em geral. Isso só surge
devido às necessidades que as famílias passam. E muitos de nós, ou muitas das famílias, acham que o único meio para ter rendas para a sobrevivência é aberturas de casas de bebida. Então, estes são os motivos que fazem com que tais casas ou tais locais surgem. Dificuldade nos seios familiares. São os motivos principais que fazem com que estas casas de bebidas ou esse tipo de negócio tem sido o negócio número 1 para o nosso bairro. A biblioteca comunitária vai ter ensino de língua inglesa, ou seja, livros relacionados à língua inglesa? Sim, quanto à biblioteca, que temos o nosso mentor Antônio Francisco, esta biblioteca tem N livros com conteúdos diversos, e também lá temos livros do ensino da língua inglesa. Tais livros foram ofertados por algumas gráficas, alguns indivíduos do bem fizeram oferta dos mesmos livros, e lá contém livros do ensino da língua inglesa. Também temos. Qual é o maior sonho? Tipo assim, da vida mesmo. Ok. Sempre disse, a maior realização para mim é quando eu me ver numa academia do ensino superior. Eu penso estar já em pé. Já ensinei desde o ensino, desde a infância até o ensino médio. É a meta, desde a iniciação até o ensino médio. A minha meta é chegar até como professor de ensino superior. Professor universitário. Tenho capacidade para já lá estar, mas preciso mais de algum conhecimento, alguma habilidade e algumas atitudes para realizar esta meta. E brevemente estarei a realizar esta meta como professor universitário. A questão do salário também é uma questão a se levar em conta, né? No dia a dia eu não penso muito a nossa questão salarial, porque... Não, quando for o professor ou professor lá no ensino superior. Isso vai depender, porque vai depender da forma que cada instituição... Sabemos que os nossos salários para o ensino, não temos... O ensino privado, tanto o ensino público, não temos uma meta ou um salário estipulado para toda a gente. Sim. Então, isso vai depender do sistema de ensino em que eu vou estar vinculado e a forma de pagamento que, ao seu critério, eles têm. Muito bem. Querem dar uma pergunta? Vocês têm pergunta? Sim. Fala. Quantos irmãos tens? Irmãos? Eu tenho 4 irmãos. 2 irmãs. Fala em inglês? 2 irmãos. Atualmente... Tenho 3 com conhecimentos da língua inglesa, porque passaram em escolas de inglês, tanto onde eu funciono, a minha, e como outras. E tenho o irmão caçula, Anderson Monteiro, neste momento, vulga publicidade, encontra-se fora de Angola. E este tem mesmo o domínio, este fala inglês. Anderson Monteiro. Este fala inglês. Jorge, fala. Eu tenho 4 filhos. Neste caso... Qual deles está a seguir já as pegadas? 4 filhos, 3 meninas, 1 rapaz, o caçula neste momento. E todos eles, cada um tem seu foco. Ainda não vem ninguém com foco para o ensino, ou alguém no meio deles que tem dotes para ensinar ou para ser professor, mas vê-los com dotes, uma desejando ser enfermeira, outra ser... Então, ainda o pensamento de professor ainda não consegui notar pelas conversas que eu tenho tido com eles, alguém que deseja ter o foco do pai, professor. E daqui a pouco vamos tocar na questão da bolsa que prometemos para os nossos subscritores, mas eu gostaria de saber, atualmente o centro já alberga quantos formandos?
Atualmente, aos 3 períodos, manhã, tarde e noite, nós estamos com uma faixa etária encerramento do ano letivo 2022, com uma média de 130 formandos manhã, tarde e noite. 130. 130. Fechamos o ano letivo 2022. Já saíram? Não. Fechamos o ano, vamos fazer a abertura amanhã. Então, a média que nós temos atualmente de formandos inscritos são 130 formandos. E qual é o processo que o nosso subscritor, o felizardo, que vai ganhar a bolsa, pode cumprir para fazer parte da lista dos formandos? Simplesmente, desde que se divulgar o vencedor, o subscritor vencedor, ele vai preparar a cópia do bilhete, uma fotografia e chegar até ao centro de formação. Pode ser com um guia escrito de Xerife Podcast, que este é o vencedor, será recebido e inscrito. Vamos velar o horário disponível ou o período disponível, se é amanhã, tarde e noite, vaga disponível pelo horário e inscrevê-lo no mesmo dia ou dia seguinte. O vencedor pode começar o seu curso, que terá duração de 16 meses, 1 ano e 4 meses. Todos os... Grátis. Todos os níveis. Vê? E, tipo, eu agradeci por via da internet, mas nunca é demais agradecer pessoalmente, dizer que foi muito fácil, porque também já é algo que faz no dia a dia, que é filantropia. Sem nenhuma volta, aceitou o nosso desafio e nós agradecemos pelo gesto. Eu é quem agradeço pelo convite que me foi dado e vim novamente com um outro desafio, que teremos mais 2 bolsas para além de hoje. No próximo podcast, quem vier aqui, então também deve ter mais um subscritor. Isso pode ser daqui a um mês. E pelo menos para este ano vamos ter 3 subscritores com bolsa que serão garantidos não bolsas. Entendi, não entendi. Palma. Não, mas eu não entendi bem. Nos próximos episódios posso lançar... Certo, nos próximos desafios. episódios lança o desafio para mais um. No outro episódio para mais... Quer dizer, estamos aqui no episódio... Esse é o 12º. Sim. Esse episódio 12, não? Sim. No 13º e 14º temos mais uma vaga. As palmas, então. É isso aí. Depois eu vou fazer um vídeo a explicar os passos que eles devem seguir. Escapou uma pergunta, algo que eu não perguntei e que o Prof. Osmani quer falar. Tem todo o tempo. Com as bolsas mais, então tem todo o tempo do mundo. Escapou algo que eu não perguntei. Bem, pessoal, é quanto aos projetos filantrópicos. Sim. Filantropia. Tenho tido muitos desafios quanto a estes tipos de projetos, e quando é projeto do gênero para ajuda aos necessitados, porque quando falamos em ajuda a necessitados, temos pessoas que não podemos pensar simplesmente nas pessoas que necessitam roupa, pessoas que necessitam alimento, mas também pessoas que têm dificuldade em frequentar alguma formação. Quando fala assim em frequentar formações ou formação, então se alguém realmente necessita fazer uma formação e falar convosco, e essa pessoa não tem possibilidade, realmente conseguem notar que esse não tem possibilidade, então se nos contactarem, isso será também
uma boa ajuda. Então, Mais palmas, o bem mais é para nós palmas. brasileiros todos. E aí eu tenho dito que comida, roupa tem um tempo de vida. Roupa nesse caso e a comida não é hoje pode ser suficiente, mas amanhã não. Certo. E o conhecimento ninguém te tira. É isto ali. E o conhecimento podemos estar a passar fome e a viver em condições precárias, mas o conhecimento ninguém nos tira. Certo, Então, certo. eu acho que é muito bom da parte do prof e agradecemos muito por esse gesto e esperamos que tudo possa correr bem e que os vencedores possam estar comprometidos com a causa. Sem problemas. Yeah. Isso será realizado e não terá nenhum impasse ao nosso lado em poder receber os vencedores. Mais alguma coisa ou está tudo dito? Penso que, por mim, só posso esperar uma última questão se houver. A questão da biblioteca é algo que faz parte ou apoia simplesmente? É um membro ativo ou teve só aí na criação e depois deixou andar com outros autores? Para a questão da biblioteca, sou um membro ativo. Me foi dado o convite para participação ativa e abracei por causa da causa, que é filantropia, ajudar. Quando se trata de ajudar, eu não tenho como falar não. Então, sou um membro ativo da Biblioteca Móvel Rocha Pinto. Quem mandar antes de mandar abraço, eu queria também se mostrar, ou queremos nos mostrar disponível para as causas que o Cota tem abraçado, para a cobertura das mesmas e passarmos aqui no nosso canal, porque acho que é disso que o nosso bairro precisa, da popularização de coisas excelentes. Não podemos só expandir coisas menos boas, mas essas questões têm que ser abraçadas por todos nós. Penso que a Xerife Podcast será bem-vindo a esta conexão ou ligação das causas que vamos realizar ou das atividades filantrópicas que vamos realizar daqui em diante, e sempre que se mostrarem disponível ou tiverem tempo, quando darmos o dia, desde que seja antecipado, ali serão bem-vindos para podermos mostrar que o Rocha Pinto não é simplesmente delinquência como se tem dito lá fora, porque quando estamos fora, quando se fala de Rocha Pinto, onde vives? Rocha Pinto é ali. Então, eu tenho, pelo menos eu e outras pessoas, também penso eu que o Xerife Podcast é um dos motivos, temos feito muito para que aquela imagem que Rocha Pinto é de delinquentes deve sair ou tem que sair. O mundo em si, ou o país em si, deve saber quando se trata de Rocha Pinto, não estamos simplesmente a falar de delinquência, porque a delinquência é algo generalizado para o país. Então, pensar que quem vive no Rocha Pinto é delinquente, quem vive no Rocha Pinto é vândalo, eu estou ou tenho feito os meus possíveis ou tenho feito alguma coisa para mandar nas redes sociais e dizer que não, o Rocha Pinto não é só de delinquentes ou pessoas maldosas, mas também Rocha Pinto é um bairro onde tem pessoas com capacidades sociais, profissionais, capacidades religiosas, capacidades culturais em poder desenvolver ou engrandecer o nome do Rocha Pinto. Este é o foco principal dos projetos que normalmente eu participo. Levar o nome do Rocha Pinto com uma imagem positiva. Muito obrigado, Prof. Osman. Agradecemos muito pela tua presença e temos
o Cota como uma referência. Muita força nessa caminhada. Obrigado. E esperamos que alcance tudo que tem desejado para a sua vida. Muito obrigado pelo convite. Desde já agradecer a vossa plataforma Xerife Podcast e também meus agradecimentos vão para o nosso entrevistador Hélio André. Obrigado. Pelo convite e estou grato pela vossa recepção. O Cota ainda vai voltar, Assim com seja. certeza. Quer mandar abraços para... Bem, realmente Aqui temos todo o tempo do mundo, não é tipo na TV, não, corta, não. realmente o meu abraço começo a mandar para o my boy, que tem me chamado Daddy, né? Papai, penso eu, pelo ensino da língua Antônio inglesa. Francisco, O deixa de Antônio vir. Francisco. Yeah. Então eu mando um abraço para ele. Muito grato também pela sugestão, porque tenho toda a certeza que ele Yeah. é que sugeriu para que eu esteja aqui E o Benjamin saber André, mais, tipo, nós temos, desculpa cortar, sem o problemas. Benjamin André, o nosso agente, ele é o Certo. agente. Tínhamos outras entrevistas marcadas, mas ele desmarcou e disse que o Osmani tem que ser prioridade. Yeah. Então o respeito é abrangente e todo mundo tem esse apreço pela pessoa do Ok, desde já também mando meu abraço para o excelentíssimo formando ou ex-formando Benjamin André, conheço-lo bem, que também conhece-me bem, e o convite foi aceito. E mando um abraço também para a família de casa, quando brevemente verem o vídeo a circular na página de Xerife Podcast, serão seguidores não só no Facebook, mas também YouTube, porque até já sugeri que eles têm que seguir e já estão subscritos. E aumentaram, é verídico. Muito obrigado. Ok. Terminamos assim mais um episódio do Xerife Podcast, o espaço de conversa entre pessoas educadas. Se ainda não subscreveu, subscreva-se já para ganhar uma bolsa. Atenção, são 3, deixado aqui pelo nosso prof. Osman Monteiro. Hoje a minha equipa é composta por mim, né? Claro, Jorge Lemos e o Nuno Besteira. Yeah. Então, voltamos num próximo episódio. Até já.